Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Situação continua muito grave no Rio Grande do Sul. Mais de 300 cidades afetadas pelas chuvas, inclusive a capital Porto Alegre. A Folha de São Paulo publica esta foto na primeira página, é Porto Alegre. O centro de Porto Alegre foi violentamente atacado pelas águas. Essas águas, além de serem elevadas, né, encherem as casas, alguns domicílios com 2 andares, o primeiro ficar absolutamente inutilizado, elas têm uma força terrível, elas arrastam móveis, animais, inclusive algumas casas mais frágeis. Você deve estar acompanhando pelo noticiário de televisão, as imagens são terríveis. O Papa ontem fez uma manifestação pedindo a Deus ajuda à população do Rio Grande do Sul e há uma mobilização do governo gaúcho e também do governo federal no sentido de socorrer as vítimas. Vamos ver se isso funciona e vai, como deve ir, além das palavras. O presidente Lula, pela segunda vez, esteve ontem no Rio Grande do Sul, sobrevoou vários locais, ficou impressionado e, na fala do primeiro mandatário, ficou patente que a política está afastada do socorro às vítimas. Vamos ver se isso de fato se realiza, que nada crie obstáculos e não é o momento de ter obstáculos e muito menos burocracia para se ajudar o Rio Grande do Sul, a sua população, neste momento tão grave. A parte econômica nem se fala, né? Porque a questão agora é salvar as pessoas. Várias já morreram, já se perdeu o número de mortos, há um número oficial, mas o número oficial provavelmente não será corroborado quando as águas descerem. A previsão do tempo hoje para Porto Alegre não é de chuva, mas é de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul, na faixa perto da fronteira com o Uruguai. Essa é a situação. Já apareceu uma ideia aí que a gente tem que tomar cuidado, vamos criar uma agência para prevenção, muito cuidado, quer dizer, se aproveitar para criar uma agência para tratar, para administrar essas questões, muito cuidado com isso. Agora, na hora do embate, na hora das dificuldades, etc., do embate contra a tragédia, alguém levanta uma ideia dessa que acaba se tornando o verdadeiro cabide de empregos. Não há culpas, tem gente procurando culpas. As chuvas foram extraordinariamente violentas, não há sistema urbano de esgotamento de águas, nem rios capazes de suportar o volume de águas e, portanto, fica difícil imaginar que esse fenômeno do clima poderia ter sido evitado e que teríamos menos vítimas dessa verdadeira catástrofe que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Agora, pelo amor de Deus, essa ideia de agência no meio
no meio da catástrofe, no meio da tempestade, é uma coisa abominável, abominável. Talvez seja ignorância minha, talvez uma agência de clima que cuide do clima, que cuide da prevenção de desastre como esses resolva. Não é o que a lógica mostra, não é o que a lógica mostra. O Estado tem N departamentos para cuidar desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é uma anomalia dentro da gestão do Estado. O que se deseja, o que se exige é que, neste momento, eu vou repetir, sejam afastadas as questões político-eleitorais e sejam também afastadas as questões burocráticas para que o dinheiro, o socorro, chegue rapidamente ao Rio Grande do Sul. Há vários sites de doações, procure um conhecido, procure algum sério, se você quiser doar, se você quiser contribuir. Há uma necessidade imensa da população do Rio Grande do Sul de auxílio neste momento dificílimo. Agora, tem que haver uma concentração de auxílios não política, não eleitoral e nem burocrática. Eu estou insistindo nisso porque é isso que costuma acontecer no Brasil. Olha, vamos falar de outras coisas do fim de semana. Nós tivemos no sábado o show da Madonna no Rio de Janeiro. Saímos da tristeza para a imensa alegria. Cerca de 1.200.000 pessoas ocuparam a praia de Copacabana. O show, dizem os que assistiram, eu vi um pedaço pela televisão, foi maravilhoso. A Madonna, que é uma grande artista, teve uma integração com a grupo gigantesco de pessoas que lá estavam. Ela foi muito simpática, enfim, só coisas boas. O show valeu a pena. Quem veio de longe se deslocou para ver a sua grande artista, os fãs adoraram, né? O clima colaborou. Eu não sei quantos roubos, os incidentes havidos ainda a gente não conhece, vamos começar a conhecer nas próximas horas. Aparentemente, nada de mais grave aconteceu. Tem uma história no meio disso que é interessante você saber. A Rede Globo transmitiu o show e transmitiu com exclusividade. Agora, a Madonna exigiu da Rede Globo que o início das transmissões do espetáculo fosse retardado em 12 minutos. Ou seja, o espetáculo começou, a Rede Globo ficou enchendo linguiça e depois de 12 minutos começou a transmitir o show. Por quê? Diz o noticiário que isso acontece com artistas importantes, que é para você ter um retardo para evitar que, se acontecer alguma coisa desagradável, isso seja transmitido para todo mundo através da televisão. Então, teve esses 12 minutos de retardo. Isso obedeceu a uma exigência dela, mas eu imagino que os telespectadores da Rede Globo, eu não vi isso, tivessem que ser avisados de que o espetáculo estaria sendo transmitido com um delay, com um retardo de 12 minutos, e eu não vi esse aviso. Outras coisas do fim de semana. A suposta assassina acusada do assassinato, a Érica de Souza Vieira, está solta, do tio Paulo, lembra que foi buscar um empréstimo no banco no Rio de Janeiro,
a juíza considerou ela problemática, ela deu uma entrevista na televisão ontem, não pareceu desonesta, é uma pessoa que tem um leve desequilíbrio, ela tem uma criança com necessidades especiais que ela cuida, não me parece uma pessoa que urdiu um assassinato para ficar com dinheiro e não pareceu a justiça também. Claro que ela tem que ser processada, há fatos obscuros, né, nessa história estranhíssima, né, do tio que ela levou e que ela colocou a caneta na mão para ele assinar, ele já estava morto, uma história que virou piada, mas é dantesca, que envolve pessoas doentes, que envolve um cadáver, uma coisa horrorosa. Outra coisa que muita gente não sabe, segunda-feira, domingo passou tranquilo e tal, é que esse rapaz, o Fernando Sastre Filho, aquele cara do Porsche, que acabou matando o motorista de aplicativo, né? Estaria trafegando a mais de 150 km por hora, teve a sua prisão preventiva decretada. Imediatamente a polícia o procurou na sua residência, ele não foi encontrado, todo mundo diz que não sabe onde ele está, mas o advogado do rapaz, que é o Fernando Sastre Filho, disse que ele se apresentaria hoje e que ele não se apresentou imediatamente, que ele, enfim, se escondeu da prisão. Teve origem no caso de não saberem para onde ele seria levado. Parece que agora se acertaram que ele vai para Taubaté, Tremembé, que é perto de Taubaté, que é um presídio um pouco VIP, né? Provavelmente lá não há uma população carcerária gigantesca, né? São os bandidos mais finos que vão para lá e ele teria a sua vida preservada, porque num presídio comum, numa cela comum, pelas circunstâncias que o levariam à prisão, ele correria sérios riscos de vida. E espera-se que ainda pela manhã ele e o advogado dele o apresente às autoridades policiais para o cumprimento dessa pena de prisão preventiva. Teve um episódio que foi pouco coberto pela imprensa. Eu acho que se reduziu esse episódio, mas é interessante a gente anotar. Esteve no fim de semana, ele esteve em Brasília também, o primeiro-ministro do Japão. O Japão tem um imperador, mas quem governa é o primeiro-ministro. O imperador é uma figura praticamente decorativa. Fumio Kishida esteve em São Paulo no fim de semana, visitou vários locais ligados à comunidade japonesa, etc., etc., foi homenageado, e ele foi acompanhado, ciceroneado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E ele, numa declaração que ele fez a jornalistas, ele falou dessa viagem dele ao Paraguai, ao Brasil, e foi explícito em dizer que visava ocupar espaços que a China, que causa preocupação, vem ocupando na América do Sul. Era digamos, uma reação japonesa. A reação é a frase minha. Mas isso ficou embutido na presença de Fumio Kishida. Teve gente que nem sabia que ele estava aí, o primeiro-ministro do Japão, uma das principais economias e um dos principais países da geopolítica no mundo. Que mais?
Madonna aqui, olha, aqui com Pablo Vittar e Anitta, posou depois do show, né? E que mais que tem? Vamos ver, após as chuvas, Rio Grande do Sul terá onda de frio intenso. Outra figura que foi liberada, eu vou mostrar para você, foi o Coronel Cid. Olha, tá vendo? Foi o fim de semana também. Moraes manda soltar Mauro Cid e mantém delação premiada. Militar negou ter sido coagido em inquéritos que miram Bolsonaro. Durante o fim de semana, apareceram nos jornais várias coisas interessantes. E que é bom a gente dar uma passada para notar. Por exemplo, existe uma experiência já realizada de captação de energia solar via satélite. O senhor sabia, engenheiro? Então, via satélite com espelhos, já há uma experiência realizada nos Estados Unidos e, através de micro-ondas, se manda a energia captada para uso no planeta Terra. Então, isso é uma coisa para a gente anotar que está acontecendo. Que mais? Hoje, o governo quer rever regras para fundos de pensão. O governo discute mudança nas regras para os fundos de pensão, com o objetivo de dar mais flexibilidade aos gestores em caso de déficits temporários e na alocação de recursos para investimentos. Eventuais alterações terão impacto sobre entidades fechadas, incluindo os 3 maiores fundos do país. O Fundo Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras e Funcef da Caixa. Meu Deus do céu, quero saber o que vai acontecer. É uma coisa delicada, tem que ser tratada com... Quero ver o que vai acontecer. Enquanto isso, mais uma vez se repetiu, tem até editoriais a esse respeito, que a arrecadação da Previdência encurta em relação ao número de beneficiários. E vai crescendo, 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 e já exige uma nova reforma da Previdência. A Previdência precisa de mais recursos. Então, de cara, sem nenhuma criatividade do jogo normal, do jogo econômico, claro, ou você aumenta a contribuição, ou você aumenta a idade para a obtenção da aposentadoria. Você pode reduzir aposentadorias também, mas isso seria uma loucura. Então, talvez haja outros métodos. Senão, o que acontece? Cada vez o governo é obrigado a tapar o buraco da Previdência com dinheiro do orçamento. E o dinheiro do orçamento não é para isso, é para obras, para segurança, para saúde, etc, etc. Pelo menos teoricamente, né? A gente sabe que nem sempre chega o que é possível. Madonna tornou verde e amarelo símbolo do prazer. São os elogios à Madonna. Eu não vi nenhuma crítica a ela, uma crítica fundada e tal. Ela é uma artista de grande categoria, vendeu um show, precisa ver exatamente qual foi o cachezinho dela. Ela veio com 3 aviões, 200 pessoas. Aqui tem uma notícia, uma manchete da Folha, aqui, ó. Ensino integral melhora aprendizado em São Paulo. Aí tem toda uma pesquisa, analisaram, compararam o ensino integral com o ensino de meio tempo, né? Aí os alunos foram muito melhor em matemática, tudo ótimo e tal, para o pessoal que tem período integral. Aí
vem o balde de água fria. Os resultados dos estudantes paulistas ao final do ensino fundamental, independentemente da carga horária, ficam abaixo do nível considerado adequado no Saresp. Quer dizer, eles ainda, apesar da excelência de o período integral ter melhorado muito, eles ficam abaixo do nível considerado adequado. Os que estão em tempo integral, porém, chegam mais perto da pontuação mínima ideal. Estão abaixo com toda essa manchete aqui. Você lê, você fala, nossa, melhorou. Aí quando você chega no final, vem esse banho de água fria, é o seguinte, nem os melhores chegam no mínimo considerado ideal. Isso é uma vergonha. O nosso ensino é um horror. Hoje eu li um comentário aqui sobre o operário brasileiro, sobre a falta de instrução, né, as falhas de instrução. E aí tem uma frase que deu um arrepio, que é a seguinte: desse jeito o Brasil vai ter que importar mão de obra. Importar mão de obra, porque a nossa não é eficaz. Bom, vou virando aqui a Folha. A Folha tem um editorial sobre veto a populismo penal, né? Essa coisa de você criar leis penais para agradar a massa. Vamos prender, vamos decapitar, prende a mãe, mata o pai, corta as mãos. Quer dizer, claro que não é isso, mas isso não resolve. Quer dizer, tem coisas mais profundas que precisam ser analisadas e postas em execução. Ninguém resolveu o problema penal do mundo. Agora, ficar com um fio solto como está aqui no Brasil não dá para aguentar. Então você tem que ter, de cara, a gente sabe que tem que ter uma polícia preventiva que funcione, polícias unificadas, etc, etc, etc. Que mais? Tarcísio abraça leme ideológico após ser alçado a herdeiro de Bolsonaro. Nesse fim de semana tem muita coisa de pensamento, né? Análises. Olha, quer ver a notícia? TSE debate 3 temas sobre cassação de Moro. Toda essa filosofia jurídica que envolve... Gente, essas cassações, a cassação do Moro, todo esse tipo de coisa, a busca de caçar Bolsonaro, o fundo é político, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Como a soltura do Lula foi política, a prisão não, estão lá os processos. Ele não foi inocentado, não. Os processos foram anulados por razões formais. Aí falando em presidente, ex-presidente volta ao hospital em Manaus para tratamento de eripsela após a agenda no Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro voltou ao Hospital Santa Júlia em Manaus domingo para atendimento médico. Ele tem eripsela e teve alguma crise e foi assim tratado. Olha, a situação no Oriente Médio está engrossando. Netanyahu cortou a operação da Al Jazeera, né? Em Israel. A Al Jazeera é uma emissora oficial do Catar. Israel diz que ela está provocando, blá, blá. É guerra. Guerra e Al Jazeera é árabe. Claro que pode escapar alguma coisa contra Israel, ou que pelo menos desagrade Israel. Hamas ataca ponto na fronteira, mata 3 e cessar-fogo fica distante. Né? Teve esse ataque do Hamas,
as conversações não vão bem e pioraram, e o governo de Israel, atenção para isso, o governo de Israel, hoje de manhã a gente fica sabendo disso, deu um ultimato para que o pessoal, as pessoas que estão no sul, lá naquela zona de Rafah, se protejam, saiam, abandonem os seus atuais locais, né? Alguns estão morando em acampamentos, enfim. É uma cidade que tinha 300 mil pessoas, hoje tem mais de 1 milhão, 1.200.000. Quer dizer, Israel aparentemente está preparando o ataque que promete o primeiro-ministro Netanyahu a Rafah, onde Israel diz que estão instaladas os principais comandos do grupo terrorista Hamas. E aí o presidente Xi Jinping, da China, visita a França. E ele, próximo de Putin, líder chinês, realiza a primeira viagem à Europa pós-pandemia. Tem uma entrevista com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, né? Ela veio com 2 anos para a França, ela é espanhola, nasceu na França, nasceu na Espanha, veio com 2 anos. Ela está há 10 anos à testa da prefeitura de Paris. Eu estou virando a folha aqui. Motoristas de APs rechaçam o sindicato e pedem transparência. Enfim, eu estou achando que o agro aposta em mais energia limpa no campo. Estou achando que faltou notícia, né? Faltou notícia para os jornais. Teve muita coisa grave, que é essa inundação no Rio Grande do Sul. Veja a foto do Estadão, ó. Veja a foto do Estadão. E o Estadão diz: desastres naturais custaram ao país mais de 150 bi em um ano. Rio Grande do Sul prioriza resgates. Olha uma coisa que nós dissemos, ó. É o editorial do Estadão. Previdência já demanda uma nova reforma. No valor, tem uma notícia aqui, ó. Importação de carros chineses tem salto no primeiro tri. Embarques somam 1 bilhão e 17 milhões em antecipação ao aumento de impostos. E tem uma entrevista da nossa querida ministra Tebet, Simone Tebet, olha ela bonitinha aqui, né? Desvincular benefícios da Previdência da política de valorização do salário mínimo, incluir o Fundeb no piso da educação, entram na mira da ministra do Planejamento. A gente precisa ver melhor o que é isso. Eu sempre tenho medo dessas modificações, porque o governo agora está tentando arrecadar mais, porque gasta mais e não cuida fiscalmente do seu galinheiro. Tem uma declaração aqui do Armínio Fraga que é assustadora. Ele acha que a nota do Brasil devia ser rebaixada e não melhorada. Você acredita que ele disse isso? Disse, eu vi o Armínio Fraga. A nota, olha aqui, do ponto de vista fiscal, o Brasil deveria ter sido rebaixado. Na contramão da Moody's, economista vê deterioração explícita das contas públicas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O governo Lula não tem o menor pudor que as contas públicas. O Estadão anuncia que o jornalista Carlos Andreasa vai estrear como seu colunista e que carros híbridos ganham força com a crise mundial de elétricos. É aí, basicamente,
o noticiário de hoje não tem, assim, grandes coisas. Bom, quem esteve com a gente no cafezinho? Flávio Messias, Lúbia Márcia, Valcria Sade, Misael Lisboa, Adriana Dias, Vanilda Maia, Altair Martins e Wellerson Castro. Teve mais gente, mas estamos com o nosso tempo infelizmente esgotado, me fazem sinais para acabar. Pessoal, muito obrigado. Lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Tenha um bom dia.